Rapaz, engraçado. Hoje, né, eu tava falando até aqui nos bastidores, né, eu tava conversando com um conhecido, e ele falou, cara, como é que tu, né, entrou, tu foi da favela, né, tu morou em comunidade, como é que tu entrou no mercado, como você... Assim, é até uma coisa difícil de falar, né, mas não vou chorar, prometo não chorar, mas eu sofri muito com meu padrasto em casa, né, eu tava até falando pra ele, falei, cara, eu nunca cheguei a falar isso com alguém. E aí eu falei, cara, eu não quero essa vida. Porque eu já era muito pobre, né? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. A gente morava em Itacolomi, que é uma colônia de pescadores na Ilha do Governador. Ela não existe mais, né? Tão antiga que não existe mais, Tá né? Foi velho, tá velho. desapropriado, mais ou menos, né? E aí nós fomos pro Morro do Dendê. Eu fui criado lá no Morro do Dendê. Eu morei quase 30 anos na ilha, morei 20 no Morro do Dendê. E eu sofri muito, cara, com meu padrasto. Demais, assim, sabe? Era um cara que era preconceituoso, ele me agredia mesmo, me maltratava, né? E eu, desde pequeno, eu falei, eu não quero essa vida, eu não quero mais morar com esse cara. Né? Minha mãe viveu muitos anos com ele, e eu sempre falava, mãe, larga esse cara, vamos viver a nossa vida e tal, desde pequeno. E aí comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Fui autodidata em informática. Aí comecei a crescer, ganhei muito dinheiro. E aí depois eu peguei o bug do milênio, né? Você trabalha com Peguei essa época tecnologia, também. né? E eu tinha um macetezinho lá na placa-mãe que eu dava um curto Curto no no jump. jumper, né? Aí alterava a BIOS da placa-mãe Pra de 99 para 2000. Porque tinha o terror de que ia parar tudo Parava quando o tivesse computador, na verdade, né? Chegava em 1999, parava o Isso. computador. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu falei, cara, eu vou sair daqui da onde eu moro, vou ganhar meu dinheiro. Eu sempre tive o sonho de usar terno. Ó, que sonho Louco, né? idiota, né? Pra Hoje tu cacete, quer usar cara. terno? Porra nenhuma. Hoje eu tô com uma blusa simples, né? Eu sou muito simples, né? Eu gosto de algumas coisas boas, mas a maioria das coisas eu sou muito tranquilo, vivo muito bem com muito pouco. É o que eu falo pra minha esposa, né? A gente tem uma vida assim, né? Eu também tenho uma vida bem simples. Então, assim, eu gosto de roupa muito simples, né, e tal. E aí eu falei, cara, um dia eu vou usar terno. E eu tinha um sonho de ter barba. Eu falei, um dia eu vou ter barba. Que coisa... Quem tem barba tem respeito. Não, quem tem barriga, um homem sem Tem barriga é um homem sem história. Sem história. E um homem com barba é um homem que tem respeito. E aí eu fui crescendo, né? Trabalhei em umas empresas legais, trabalhei muito tempo com informática, como eu falei antes com você, né? Eu fui perito forense durante um tempo, trabalhei com segurança digital muito tempo, né? Eu tive um crescimento exponencial, foi muito bom, tive muita experiência com isso, mas eu sempre tive o ímpeto assim, cara, eu vou montar o meu negócio, né? Eu vou ficar rico, que é uma besteira, tá? O que eu falo é o seguinte, ninguém abre um negócio, ninguém estabelece um CNPJ, monta um escritório para ficar pobre, né? Quem tem o sonho de empreender e montar uma empresa é porque tem o sonho de ascender na vida, né? Um sonho de crescer, um sonho de ter grana, ter condições de pagar o que quiser para seus filhos, para suas companheiras, seus Qualidade companheiros. de vida, né? Exatamente. Hoje eu posso dizer, Ricardo, assim, que eu sou um vencedor, né? Sou rico, mas deixar muito claro, né, para as câmeras aqui. Eu sou rico porque eu tenho uma família muito bacana. Minha mulher é uma mega parceira minha, tá comigo em tudo. Depois eu vou até falar um pouco também da nossa história pregressa. Porque né? riqueza tem várias formas de analisar Exatamente, a riqueza, né? Não é só financeira. Eu faço uma analogia à política, né? Você sabe que em 2020 eu fui candidato a vice-prefeito da minha cidade, né? E eu não ganhei a eleição. Então, assim, foi a primeira eleição da minha vida. É muito difícil você ganhar uma eleição, mas vencer não é difícil. Na primeira vez, então, mais difícil ainda, né? Exatamente. E numa cidade, cara, que é uma cidade controlada pela milícia, pelo jogo do bicho, por narcotraficantes. Todos sabem disso, né? A história de Nilópolis, infelizmente, quando nós falamos de Nilópolis afora, sempre se conjectura jogo do bicho e beija-flor de Nilópolis. E a cidade... Jogo do bicho, principalmente, né? Que é Principalmente, né? Até mandar um beijo, um abraço aí pro Anísio Abraão Davi. Tenho o maior respeito por ele, porque é uma figura ilustre da cidade e fez muito pela cidade. Mas é um cara que tem um histórico pregresso do bicho, Sim. né?
Então, assim, você entrar numa cidade com esse poderio e entrar numa eleição vindo como candidato a prefeito e depois declinando vindo a vice é muito difícil. E a analogia que eu faço pro meio empreendedor que eu vivo é o seguinte: eu não ganhei a eleição, mas eu venci. Te abriu outras portas? Me abriu muitas portas, me abriu um horizonte do meu psicológico, da minha estrutura de vida familiar, toda a minha inteligência emocional, como tratar as pessoas, né? Eu sempre fui um cara muito receptivo, mas hoje eu trato de uma maneira diferente. Então a analogia que eu faço do empreendedor é o seguinte: hoje eu sou rico. Por que eu sou rico? Porque eu consegui construir um negócio que deu certo em Nilópolis, cara. Se eu montei um negócio e eu tô tendo sucesso há 5 anos, óbvio que em 5 anos a gente tem altos e baixos, muito mais baixos do que altos, né? Se deu certo, eu construo qualquer negócio em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, eu nunca consegui ganhar dinheiro na minha cidade onde eu cresci. Eu cresci em Magé, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Sim. E, cara, eu nunca consegui ganhar dinheiro com informática lá. Eu tenho um amigo, não é da mesma idade que eu, é uma geração 10 anos mais nova, que se estabeleceu na cidade velho, né? Como cara, eu nem tô parece, 47. Nem parece. O cara se estabeleceu na cidade, ele deve ter a tua idade, uns 39, 40, e é policial militar também hoje, mas ele, antes de ser policial militar, ele já era conhecido como cara do TI da cidade. Ele se estabeleceu, ele e um outro que é filho de um ex-prefeito da família Uma, que também se estabeleceu como TI na cidade. Os dois. Eu nunca consegui. Lá eu não era ninguém, porque eu sempre trabalhei no centro da cidade. Então, mas talvez, Ricardo, eu vou conjecturar algumas outras coisas, né? Muito também é com quem você anda, na hora correta, no lugar correto, não desmerecendo de maneira alguma os seus amigos, não estou falando isso. Mas talvez o meio, né? Você é um produto do meio, daquele meio, facilita algumas coisas, né? O transbordo, né? Eu acho que no meu caso foi mais porque a cidade para mim era dormitório. Eu trabalhava no centro da cidade, saía de madrugada e chegava de madrugada, porque eles ficavam direto lá. Fazia faculdade à noite. Então o meu ciclo profissional sempre foi no centro da cidade. Então, quando eu empreendi já no centro do Rio. Pesado, né? Meus primeiros clientes já foram no centro do Rio. É um outro mercado, entendeu? Na cidade, eu tô querendo corroborar com o que você fala. Crescer, empreender numa cidade menor ou num bairro menor, eu considero muito mais difícil, porque a clientela é mais restrita, os empresários geralmente se conhecem,